E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse jogo da velha utilizando HTML, CSS e JavaScript. E olha só galera, quando eu marco uma vitória, ele libera um áudio com a minha voz falando quem ganhou. Vitória do X. E aparece uma linha aqui por cima, igual quando a gente joga no papel. É claro que se você for fazer um projeto como esse, você pode estar gravando o seu próprio áudio com sua própria voz, né? Ou estar colocando um simples efeito sonoro ali de vitória, que fica bem legal. Olha só, vou fazer aqui de novo. Vitória do X. Botar o círculo para ganhar aqui agora, né? Toda hora o X. Vitória do Bola. Funcionando aqui perfeitamente. Vitória do X. Então vamos lá, galera, começar aqui o projeto. Já abri aqui o VS Code, que é o que eu vou estar utilizando para desenvolver a página. Aqui vou criar um novo arquivo HTML, né? Index.html e dar um enter. Agora eu vou colocar uma exclamação e dar um enter também para o próprio VS Code criar para mim aqui a estrutura básica do documento HTML, né? Agora aqui em cima do HTML eu vou clicar com o botão direito do mouse e vir nessa primeira opção Open with Live Server para ele abrir para mim uma página em tempo real, né? Com Live Server eu consigo ver em tempo real, conforme eu vou desenvolvendo a página, ela vai abrindo aqui do lado. Se você não tiver o Live Server instalado no PC, no seu VS Code é bem simples de instalar, é só vir aqui embaixo em extensões. Deixa eu arrastar aqui para a tela que eu acho que não está aparecendo aí para vocês. Aqui ó, vem aqui em extensões, pesquisa por Live Server e é só estar instalando. Se você desejar instalar também essa extensão, né? Que eu acho bem útil aqui pra gente tá vendo o resultado do projeto em tempo real. Então vou novamente aqui, abrir com Live Server, para ele abrir aqui do lado. E beleza, aqui em cima já vou mudar o idioma da página para PTBR, para ele parar de ficar aparecendo essa opção aqui de tradução, né? Então já tá aqui em PTBR, vou mudar o nome aqui do documento para Jogo da Velha. Esse aqui é o nosso Jogo da Velha, nem o antigo eu tinha colocado, ó. O novo aqui eu já coloquei Jogo da Velha. Eu vou criar todo o arquivo, o CSS, o HTML e o JavaScript, todo aqui dentro do HTML. Eu não vou criar arquivo separado. Talvez no final do vídeo eu separe, mas quando eu tô gravando aqui, eu acho que vai ficar mais fácil eu criar tudo dentro de um arquivo só. Vai ficar melhor para me mostrar para vocês. Ou não, né? Mas eu vou estar criando aqui em um arquivo só. Mas se você aí quiser já criando separado, não tem problema nenhum. Você pode estar fazendo um arquivo separado para o CSS e o JavaScript. Começando aqui pelo arquivo bruto, né? Pela grade do jogo da velha. Eu quero fazer isso aqui agora. Então vamos lá, vou criar uma classe chamada conteúdo, onde vai ficar o nosso jogo da velha dentro. E agora, aqui dentro, eu vou estar criando uma classe chamada fi. Então eu vou colocar um ponto .fi. É um jeito mais fácil de criar uma div com o nome da classe que eu quero, né? No caso, se eu botar ponto .fi e der um enter, ele vai criar automaticamente para mim uma div chamada fi. Você pode estar se perguntando, mas como assim fi? Eu não sou muito bom em dar nome de classe, né? Então fi eu quero dizer que é filho. É uma classe filho aqui. Mas eu estava me esquecendo que antes disso eu vou criar uma outra classe chamada jogo. Então vou criar um ponto jogo. E aqui dentro do jogo sim eu vou estar colocando a filho. Pronto. Aqui vai ser o nosso jogo da velha. E essa filho vai ser essas células aqui, ó. Então eu preciso de uma classe filho para cada uma dessas células. Como vocês podem ver, são 9 ao total. 9 células. Então eu vou copiar aqui mais 8 vezes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu preciso de 8 células para cada uma desses quadradinhos. Por enquanto a gente não consegue ver nada aqui, né? Porque a gente não mexeu ainda no CSS. Então vou até criar logo um CSS aqui em cima. Vamos colocar aqui uma tag CSS. Vou chamar essa classe de filho. Então vou colocar um ponto .fi. E aqui dentro eu vou colocar um border, um pixel de largura, solid e black na cor preta, para a gente poder enxergar. E agora a gente já consegue ver aqui as nossas classes, né? Só que está aparecendo aqui em forma de linha, porque a gente não determinou ainda o tamanho dessas células. Então vamos fazer isso aqui agora. Eu vou fazer isso através do grid, diretamente na classe Py.
Então eu vou chamar a classe jogo, que é a classe pai deles, né? Então eu vou botar ponto jogo, colocar um display grid, e aqui eu posso colocar um grid template columns, que é as colunas, né? Eu vou colocar para repetir 3 vezes, porque eu quero 3 colunas, 1, 2, 3 colunas, e eu quero que elas tenham 200 pixels de largura. Então eu vou colocar aqui 200 pixels. E ele acabou de fazer aqui pra mim, é que a gente não consegue ver direito ainda, né? Porque tá tudo embolado aqui. Mas ele acabou de criar pra mim 3 colunas de 200 pixels cada. Agora eu vou fazer a mesma coisa com as linhas. Eu quero um grid templates house com repete 3 vezes 200 pixels. E agora sim ficou bem visível aqui pra gente, ó, a grade. Agora vocês podem ver que o modelo final eu fiz um pouco mais espesso, então eu posso aumentar aqui também a espessura. Eu não lembro quanto eu usei exatamente, deixa eu ver. Vou colocar aqui 5. 5 eu acho que tá legal. E tá quase pronto aqui o visual, né? Agora eu vou retirar essas bordas aqui dos cantos. Se você quiser pode deixar desse jeito mesmo, ó, todo quadradinho, todo fechado no caso. Mas se você quiser tirar as bordas igual eu fiz aqui, eu vou precisar fazer isso individualmente em cada célula. Então essa primeira célula eu vou remover a parte de cima e a parte da esquerda. Essa segunda célula eu vou remover a parte de cima. Essa terceira célula eu vou remover a parte da direita e a parte de cima. E a de cá eu vou remover a parte da direita, né? E assim vai para todas as células das bordas, né? A única que vai ter todas as células, todas as bordas fechadas é a do meio. Mas as das bordas eu vou remover tudo aqui. E eu vou fazer isso individualmente. Então para fazer isso aqui, eu vou chamar elas aqui no CSS. Mas não dá para mim chamar elas individualmente, né? Porque elas estão dividindo a mesma classe. Olha só, como eu vou chamar elas aqui no CSS. Então por isso eu vou criar uma segunda classe. Eu poderia fazer um ID também, né? Criar um ID aqui, ó. Chamado 1. Para me poder chamar ele aqui no CSS. Então eu colocaria um jogo da velha. Aí 1. E eu colocaria border top no caso, none. Aí ele já removeu aqui a parte de cima, como vocês podem ver. Mas eu vou fazer isso utilizando a própria classe. Eu vou criar uma nova classe aqui dentro. Aqui mesmo, ó, só dou um espaço e coloco 1. Aí eu mantenho a classe antiga, fi, e crio uma nova classe chamada 1. Então aqui eu vou mudar para ponto. E eu já removi ali, ó. Eu acho assim mais prático, aqui no nosso caso. Mas você pode fazer como desejar. Beleza? Fiz aqui na 1, vou colocar agora a 2. Vou fazer a 3. 4. Beleza, ó. Eu fiz uma classe nova para cada uma dessas células. Para mim poder estar modificando elas individualmente. Então já modifiquei aqui a primeira. Eu tirei a parte de cima, eu tenho que tirar também a parte da esquerda, né? Então eu vou vir aqui e dar um border left none, que é para não ter borda do lado esquerdo. E agora é só eu ir copiando. Eu vou copiar aqui e colar, fazer a mesma coisa aqui na segunda célula. Mas no caso da segunda célula, eu vou remover só a parte de cima. Então eu vou copiar essa aqui que remove a da esquerda e vou fazer a mesma coisa na terceira. Nessa terceira célula eu vou precisar remover a parte de cima e a parte da direita. Então eu vou colocar aqui, vou dar uma cópia, copiar, colar, e vou mudar aqui de esquerda para direita, right, e ele removeu aqui a parte da direita. E dessa forma eu vou fazer com cada uma dessas células aqui, né? No caso essa de cá eu vou remover a parte da direita, nessa última eu vou remover a parte de baixo e a parte da direita, até remover todas as bordas aqui do lado. Beleza, para adiantar já acabei de remover aqui tudo. Agora eu preciso alinhar isso aqui no meio da tela, né? Para ficar igual nesse exemplo. Para me alinhar aqui no meio é bem simples. Eu vou utilizar essa classe conteúdo. Vou chamar ele aqui no CSS ponto conteúdo e vou colocar um position absolute. E eu quero que ele tenha uma distância de 50% da esquerda, left 50%, uma distância de 50% do topo, né, para ele ficar no meio. Então vou colocar um top
50%. Só que ele usa como referência a quina aqui do nosso elemento. Então vou colocar um transform translator menos 50%, vírgula menos 50%. Opa! E agora sim, ele ficou aqui no centro da nossa tela. Vocês podem ver que o visual aqui já está idêntico o anterior que eu tinha feito. O anterior tem esse detalhezinho, né, que a gente passa o mouse assim por cima e ele muda de cor. Aí se você quiser fazer isso também, aqui nessa nossa versão, é só vir aqui. Vou chamar a classe filho, que é a classe da célula, né, de todas as células. Vou chamar ela aqui phi. Vou colocar dois pontos over. E aqui dentro, galera, do phi over, eu vou estar colocando o que eu quero que aconteça quando eu passar com o mouse. No caso aqui eu quero que a cor mude, a cor de fundo mude. Então eu vou colocar um background color. Vou colocar branco de início. Como eu estou no VS Code, é só eu clicar aqui em cima do branco e eu posso abaixar um pouquinho aqui a cor para ficar um tom mais acinzentado. Então agora quando eu passo o mouse aqui por cima, ele já muda de cor, como vocês podem ver. Mas ainda não funciona nada, né? Porque a gente ainda não fez a parte do JavaScript. Aliás, antes de passar para o JavaScript, eu vou também setar aqui o tamanho da fonte. Então aqui embaixo eu vou colocar, dentro de uma dessas células, eu vou colocar um X. Só para mim ver como é que está o tamanho da fonte. Vocês podem ver que está minúsculo aqui em cima, o X. Então aqui na classe filho, na célula, eu vou também estar mudando o tamanho da fonte. Vou colocar um font size de, deixa eu ver, 200 pixels. Eu não lembro quanto é que eu usei. Eu acho que foi isso mesmo, 200 pixels. E vou colocar um text align center para alinhar o texto aqui no centro da célula. E agora sim, ó, se eu colocar aqui mais letras, deixa eu ver aqui, X, círculo, já tá ficando aqui em um tamanho legal. Deixa eu apagar e vamos agora passar aqui para a parte do JavaScript. Como eu disse, né, eu estou fazendo aqui tudo dentro do HTML, então aqui embaixo mesmo eu vou estar criando uma tag de JavaScript. E beleza, galera, de início eu quero aqui por dentro do JavaScript saber o que é que tem em cada uma dessas células. Eu quero saber o que é que tem aqui na primeira, na segunda. E eu quero também conseguir colocar conteúdo aqui dentro, né? Mudar de X para 0, de 0 para X, aqui por dentro do JavaScript. Então, para me fazer isso, primeiramente eu tenho que criar uma variável para cada uma dessas células. Vou até desenhar aqui para ficar mais fácil da gente entender. Vou desenhar aqui o jogo da velha. Ó. Essa aqui é a célula 1, célula 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Então é a célula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que são essas células aqui. Eu vou criar uma variável para cada uma delas. Deixa eu tomar espaço aqui, tá muito apertadinho. Vai receber document.getSelector e eu vou pegar a nossa classe 1. Então vou colocar aqui entre aspas ponto 1 e 2 pontos e pronto. Eu já estou pegando aqui informação da primeira célula e estou passando aqui para nossa variável 1. E eu vou fazer uma dessa para cada uma das células, né? No caso eu vou ter que fazer 9. Então eu vou fazer aqui a segunda, só dar um Ctrl C, Ctrl V e mudar o nome, ó. 2, a nossa variável 2 vai estar pegando informação da segunda célula ali em cima. Para o vídeo não ficar tão longo, eu vou adiantar aqui e já volto. E beleza, acabei de criar aqui uma para cada uma das células. Agora eu quero reconhecer quando o usuário clicar, né? Eu quero que quando o usuário clique aqui, o JavaScript saiba que o usuário clicou aqui na 1 e não foi aqui. Quando ele clicar aqui, eu quero que o JavaScript saiba que aqui foi clicado e não foi aqui, né? Ele tem que identificar onde que o usuário clicou. Então, para isso, eu vou criar uma nova função aqui no JavaScript. Function. Eu vou chamar essa função de CLI. É a abreviação para clicar, né? Eu vou colocar só CLI. Como eu falei, eu não sou muito bom com nomes. Se você quiser, você pode estar colocando o nome que você desejar. A função CLI vai estar sendo chamada toda vez que um usuário clicar aqui em uma dessas células. E vai estar passando também o parâmetro, né,
a identificação da célula, não só chamando a função, mas também se identificando. Um exemplo, quando eu clicar aqui na célula 1, eu vou estar chamando a função CLI e vou estar passando o parâmetro 1, identificando que foi clicada a tecla 1. Quando eu clicar aqui na 5, ele vai estar chamando a função CLI e vai estar passando o parâmetro 5, identificando que o usuário clicou na 5. Então, para mim poder estar chamando essa função, eu vou estar usando aqui dentro mesmo de cada célula o evento onClick, né? Que vai ser acionado quando tiver um clique aqui na célula. Então, se por exemplo, eu clicar aqui na célula 1, eu vou chamar a função CLI e eu vou estar passando o parâmetro 1. Olha só, bem simples. Então eu clico aqui, eu já estou chamando essa função. Vamos ver se está funcionando. Eu vou colocar um alert aqui dentro, só para a gente testar. Eu vou colocar teste. Vou clicar aqui e ó, já está chamando aqui a função CLI quando a gente passa, e também está passando um parâmetro. Ó. Vou colocar a letra A aqui dentro. Olha lá, apareceu ali o número 1, que é o que a gente está passando aqui no parâmetro. Ó. Se eu colocar outra coisa aqui também, ó, não apareceu porque... Deixa eu colocar entre aspas aqui, né? Para virar uma string. Vocês podem ver que ele chama a função e passa o parâmetro que está ali dentro dela, identificando, né, qual a célula que está chamando ela. No caso aqui eu vou colocar só o número mesmo, que é a célula 1. Agora eu vou copiar e vou colar aqui embaixo. Eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui eu vou estar passando o parâmetro 2, identificando que essa aqui é a segunda célula. Se eu clicar aqui na segunda célula, vai estar chamando e passando o número 2. E assim eu vou conseguir identificar a célula que está sendo chamada, né? Eu vou fazer isso aqui agora para cada uma dessas linhas e já volto. Belezinha, acabei de fazer aqui. Eu não quero mostrar literalmente eu fazendo linha por linha para não ficar grande o vídeo, né? Eu adiantando assim já vai ficar um pouco longo, então se eu ficar fazendo linha por linha literalmente em vídeo, vai demorar muito. Então eu tô dando as pausas aqui, fazendo e voltando. Fiz aqui as demais, mas é seguindo aquela mesma lógica, ó. Cada uma vai estar passando um parâmetro diferente, referente à tecla que foi pressionada. Beleza? Então, se eu clicar aqui agora na 4, aparece o 4, a 6 e assim em diante. Mas o objetivo não é que apareça um número aqui, né? A gente quer que apareça um X ou uma bola aqui no jogo da velha. Aqui dentro da função clicar, eu vou estar colocando uma condicional aqui dentro. Para, por exemplo, se o usuário clicar aqui, aparecer um X aqui. Então, eu vou colocar se o A, no caso esse parâmetro aqui, for igual a 1, né? Que é se o usuário clicou aqui no 1. Ele vai estar pegando a nossa célula 1, essa variável aqui que é referente a ela. E eu vou estar usando um inner HTML para a gente injetar um texto aqui dentro. E vou estar injetando um X. Vamos testar agora. Se eu clicar aqui, ó. Ainda não está funcionando, deixa eu ver o que foi. Ah, eu não coloquei aqui entre aspas, ó. Agora sim, ó. Quando eu clico aqui na primeira célula, eu consigo injetar um X. Só que vocês podem imaginar, né, que se eu for fazer um if aqui para cada uma dessas células, vai ficar muito if. Então eu vou usar outro método, que é o switch, que é como se fosse um if else. Então eu poderia fazer logo de cara isso aqui, mas eu quis fazer um pouquinho antes ali para vocês, mostrando o if, né, para vocês. Eu acho que fica mais didático dessa forma, é melhor para vocês entenderem. Então eu vou colocar switch. No caso aqui eu vou pegar o valor A. Agora eu vou estar criando os casos. No caso, se for igual a 1, o que eu quero que aconteça se for igual a 1? Eu vou estar pegando 1, vou estar dando um inner HTML e colocando um X. No caso eu vou colocar um X maiúsculo, né, para ficar bem grande. E embaixo eu vou colocar um break, para ele parar aqui o laço. Aí no caso, se for igual a 2, no case igual a 2, o que eu quero que aconteça? Eu quero que a célula 2 receba o X, não a 1, né? Então vou colocar aqui o X. Esqueci aqui do sinalzinho de igual. E aqui embaixo agora eu posso colocar o break. Vamos testar? Eu cliquei aqui na 1, apareceu. Na 2 apareceu. Então já está funcionando, ó. Eu fiz aqui só nessas duas por enquanto, porque a gente não vai estar deixando literalmente o X aqui. Porque não vai ser sempre o X, né? Vai variar. Às vezes vai ser X e às vezes vai ser bola. Vai ser círculo. Então, a forma mais prática é a gente estar colocando uma variável aqui no lugar do X. Não o X diretamente. Eu só fiz dessa forma para
ficar melhor para explicar, né? Então eu vou estar colocando um V, que quer dizer valor. E vou estar criando agora essa variável V, né? Então eu vou colocar var V, que é uma variável chamada V, referente a valor. Ou se você quiser pode colocar diretamente valor também, ó. Coloca aqui valor, valor. Mas para abreviar, eu estou deixando aqui só o V mesmo. Vai receber o X. E agora sim, ó, vai funcionar da mesma forma. Porém aqui está mais prático, porque eu posso simplesmente alterar o valor dessa variável para círculo. E aqui agora vai ser círculo. Então dessa forma aqui fica mais prático, né? Agora é só eu vir aqui copiando e colando e fazendo os demais casos, né? Já tem aqui o caso 1, caso 2, aí o caso 3, eu vou estar mudando aqui para 3. E o que vai acontecer? Ele vai estar mudando o conteúdo da célula 3. Então se eu clicar aqui na 3 agora já vai funcionar, ó. A 4 não funciona. Mas se eu vir aqui copiar, colocar aqui embaixo, mudar o número para o caso 4 e mudar aqui também o nome para 4, ele já vai funcionar, ó. Todos já estão funcionando aqui. Bem, todos até agora, né? Os 4 primeiro. Agora vamos fazer aqui para os demais. Belezinha, acabei de terminar aqui, como vocês podem ver. Então, todos já estão funcionando. Se eu mudar aqui o valor para X, ele também vai funcionar. Mas o que a gente quer que aconteça? A gente quer que varie, né? Na primeira vez eu quero que apareça X, na segunda vez aparece um círculo. E assim vai na sequência, né? X círculo, X círculo. Então eu vou colocar aqui embaixo da função clique, fora do switch, né? Aqui tá a função clique, tem um switch. E aqui do lado de fora do switch eu vou estar colocando uma simples condição. Vou colocar se o V, vamos colocar aqui, se o V for igual a X, o V vai ser um círculo. Se não, vou copiar e colar aqui dentro. O V vai ser um X. Então o que vai acontecer aqui? Deixa eu ver se está funcionando aqui já. Ó, já está funcionando. O que está acontecendo? De início, o nosso V vale X. Só que no final aqui do clique, ele vai verificar se o V é X. Se for X, ele vai mudar para 0. Então aqui foi X, ele mudou para 0. Então agora tá valendo um 0. Se eu clicar aqui, ó lá, apareceu um 0. Aí ele roda novamente aqui o código. Se for X, ele muda para 0. Nesse caso, como não foi X, ele vai mudar para X. E assim vai, ó. Ele vai ficar alternando o valor dessa variável aqui cada vez que a gente chamar a função cli. Beleza? Agora vamos para a parte da lógica aqui do jogo, né? A gente vai verificar se essas três linhas são igual ou se essas aqui são igual, essas ou essas ou essas ou essa ou essa ou essa. Resumindo, né? A gente tem, deixa eu ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades de combinações. Então o usuário pode ganhar acertando alguma dessas três linhas, alguma dessas três colunas ou nas diagonais. São 8 possibilidades diferentes. Então a gente vai ter que criar condições para cada uma dessas 8 possibilidades. Tem algumas formas, né? Eu acredito, de fazer isso mais fácil com arrays. Não sei, mas eu estou fazendo dessa forma. Eu acho que vai ficar melhor para a gente identificar exatamente qual foi a posição certa, né? Fica melhor para a gente poder fazer aquela linha por cima depois, aquela animaçãozinha da linha passando igual eu fiz aqui, ó. Vitória do X. Ele consegue ver, consegue pegar exatamente qual foi a linha que acertou. Lembrando que essa aqui é a versão que eu já tinha feito antes, né? E a que a gente está desenvolvendo agora é essa de cá. Eu vou até fechar já, eu acho que já dá pra gente fechar a versão que eu tinha feito antes. Vamos ficar só nessa nova versão aqui. Beleza, então vamos lá. Eu vou criar uma nova função aqui dentro do script. Função verificar
porque essa aqui vai ser a função responsável por verificar se alguém já ganhou. Então ele vai ficar, a cada jogada, ele vai dar uma verificada. Se tem alguma combinação aqui que já dá pra finalizar o jogo, né? Então eu vou fazer essa função verificar. Vamos começar verificando a primeira linha. Então eu vou colocar se u1.testContent. Já eu explico pra vocês aqui, se vocês não estiverem entendendo. Foi igual a 2.testContent 2.testContent foi igual a 3.testContent. Aí sim ele vai executar aqui. Vou colocar um alert. Ganhou. É só um exemplo, né? Agora deixa eu explicar aqui melhor para vocês o que está acontecendo. Ele está pegando o conteúdo de cada uma dessas células. A célula 1, célula 2 e a célula 3, que é essa primeira linha aqui de cima. Então, primeiramente, ele vai verificar se a 1 é igual a 2. Se o conteúdo que está na 1 é igual ao conteúdo que está na 2. No caso, se os dois conteúdos aqui são iguais. Aí, se for, ele vai verificar também se o conteúdo da 3 é igual a 2. Então, ele está checando se o 1 aqui foi igual a 2 e se o 2 foi igual a 3. Né, para ele pegar se tudo aqui é igual. Aí se for, ele vai executar o que tiver aqui dentro. No caso aqui eu coloquei um alert, ganhou, só de exemplo. Mas vamos ver que está funcionando. Já tem um X ali, vou colocar X aqui, X aqui. Não está funcionando porque eu esqueci de chamar a função, né? Eu tenho que chamar essa função aqui. Então aqui no final da função clique, eu vou chamar ela. Vou colocar um verificar. Para toda vez que eu clicar, ele tá chamando essa função. Vamos testar de novo. Ó, agora sim, ó, ganhou. Eu completei aqui, ele já identificou que teve um ganho. Porém, isso aqui é só para identificar quando for nesse caso. Ó, ainda falta aqui, aqui e nas diagonais ainda. Então vou criar um novo if para a linha de baixo. Né? No caso aqui eu verifiquei a linha 1, 2 e a 3. Agora eu vou verificar a 4, a 5 e a 6. Então só vou renomear aqui para 4 e 5, 6, 5. Agora eu tô fazendo a comparação aqui embaixo, né? Vendo se essa é igual a essa e essa é igual a essa. Vocês viram aqui que eu usei dois if, né? E vou usar um if para cada uma dessas condições. E alguém pode pensar, mas por que não usa um if e else? Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês aqui porque não vai ficar legal se a gente usar o if e else. No caso da lógica aqui que eu tô criando. Mais pra frente eu explico pra vocês aqui no código. Agora eu vou fazer aqui pra segunda, pra terceira parte, que é a célula 7, 8 e 9. Então eu vou ver aqui se o 7 foi igual a 8 e o 8 foi igual a 9. Alert teste. Ó, vou colocar coisa diferente. Não acionou. Agora eu vou colocar coisas iguais. Também não acionou. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui. Galera, agora que eu fui ver aqui, eu escrevi 7 com C. Aqui que tá o erro. 7 com C. Vamos ver agora. Vou colocar coisa diferente aqui. Não foi. Vamos fazer igual agora. E agora sim, ó. Ele reconheceu aqui a combinação da última linha. E agora, novamente, para mim não ser tão repetitivo, eu vou copiar tudo aqui. Eu vou colar aqui embaixo e só vou mudar os valores. No caso aqui, para esse caso aqui da primeira coluna, vai ser o valor 1, deixa eu ver, o valor 1, 4 e 7. Então eu vou mudar aqui para 1, 4 e 4 e 7. E assim vai. E beleza, pessoal, já acabei de finalizar, né? Criei aqui as funções, as condições para cada uma das combinações possíveis.
Porém, tem um porém, né? Tem um pequeno problema. Vou marcar um aqui, por exemplo, e vocês podem ver que apareceu ali o ganhou. Ele executou a primeira condição, que era para estar executando apenas se eu tivesse tudo certo aqui. Mas mesmo assim ele continua executando. É porque a gente está verificando se as três células estão iguais, né? Se elas são iguais. E no caso aqui elas estão iguais, porque elas estão vazias, né? As três estão vazias, então as três estão igual. Então ela fica disparando essa condição. Olha só. Até eu clicar aqui, agora não estão mais igual, né? Então aqui dentro desse if eu vou estar colocando um outro if para a gente verificar se o que está aqui dentro é um x ou um zero, né? Não simplesmente tá vazia. Então aqui dentro dessa primeira linha eu vou colocar um if test content foi igual x ou um ponto test content foi igual ao círculo. Aí sim ele vai executar o que eu quero, no caso é ganhou. Quando ela é chamada, vocês podem ver que tem uma segunda verificação agora. A segunda condição, que ele vai estar verificando se o conteúdo que está aqui dentro da nossa célula 1 é igual a x ou se o conteúdo que está aqui dentro da célula 1 é igual a zero, é igual a círculo. Aí sim, caso for verdade, ela vai estar executando aqui nosso comando de vitória. É o 0, 0, 0, também deu a mensagem de vitória. Então agora ele está fazendo a verificação para ver se é x ou é 0 que está aqui dentro, né? Ou não pode ser simplesmente vazia para estar acionando aqui o nosso código. E a essa altura, galera, já dá para a gente estar implementando a linha, né? Para quando eu colocar aqui a combinação certa, em vez de ficar aparecendo essa mensagem, ele dá aquela linha aqui por cima, indicando que o x ganhou, que essa primeira linha ganhou. Então vamos lá, implementar essa linha. Aqui dentro do conteúdo, lá no HTML, eu vou estar colocando uma tag img, imagem, que é onde eu vou estar colocando a imagem da linha. Aquela linha lá eu fiz pelo Photopea. Então você pode estar criando uma linha em algum editor de fotos da sua preferência, ou procurar uma linha já pronta na internet. Eu vou estar deixando essa que eu criei aí para vocês estarem fazendo o download se quiser. Beleza, eu já coloquei aqui no mesmo repositório onde está os arquivos do projeto. Agora é só eu chamar ela aqui, ó, no img, no src, eu vou estar colocando aqui o nome dela, que é linha, o nome que eu dei para ela. E ela já apareceu aqui na tela, ó, quebrando o layout todinho, porque a gente ainda não determinou nenhuma regra, né, CSS para ela. Aqui dentro do CSS agora vamos estar fazendo isso. Eu vou chamar aqui a tag img dentro do CSS. E aqui dentro eu vou estar colocando a largura dela como 100%, para ela ocupar 100% da largura do container em que ela está dentro. No caso aqui ela está no container do conteúdo, então ela vai ocupar 100% aqui da largura do conteúdo. Eu quero também que ela tenha uma posição absoluta, position absolute, né, para ele poder ficar por cima aqui do conteúdo, né, de forma independente. E beleza, a nossa linha já está aqui implementada. Então no caso, quando eu quiser que ele ocupe essa primeira linha, ele vai ter que ficar um pouco mais para baixo, né? A linha está muito alta. Então vamos abaixar um pouquinho mais ela. Vou colocar aqui um top 80 pixels. Aí ela consegue ficar aqui por cima exatamente da primeira linha, né? Da primeira possibilidade aqui de combinação. E beleza, né? Só que essa linha não vai ficar aqui de padrão. Eu quero que ela apareça aqui apenas quando a gente marcar aqui os 3x certo ou os 3 círculos. Aí sim eu quero que ela apareça. Então, para mim poder manipular essa imagem da linha, eu vou criar uma nova variável para ela aqui dentro do JavaScript. Aqui embaixo mesmo, onde eu coloquei a variável das células, eu vou estar criando uma nova variável chamada linha, vou colocar linha mesmo, que vai estar recebendo um document.getSelector. E aqui eu vou estar chamando a nossa tag img. Vou estar colocando aqui um estilo, estilo, que eu vou querer manipular apenas o estilo dela, o CSS. Belezinha, então tá aqui, ó, variável linha que está recebendo a tag img, que é a tag da nossa linha. E eu vou estar modificando apenas o estilo dela, então eu coloquei aqui já o ponto style para facilitar pra gente. E agora, aqui embaixo, ao invés de estar aparecendo aquela mensagem de ganhou, quando a gente marcar aqui,
eu quero que apareça essa linha. Então eu vou estar chamando aqui a linha, né, a variável linha, ponto display, vai receber grid. Aí você pode perguntar, como assim o display vai receber grid? É porque de padrão, a nossa tag img vai ter um display none, para ele ficar escondido dessa forma. A gente não consegue ver ele. Ele vai aparecer apenas quando a gente marcar aqui a vitória, ó. Aí apareceu a linha. Ou seja, de padrão ele fica escondido. Display none. Quando a gente acerta, a funçãozinha aqui vai estar atribuindo para ele um display grid. Vai estar alterando de none para grid. Ou você pode colocar também um display block. Acredito que funcione bem também. Aí, além de estar alterando o display grid, eu quero também que altere o display top. A propriedade de top que a gente colocou aqui, ó, esse top 80 pixels. Eu vou copiar e vou estar colocando aqui, porque de padrão eu não vou estar deixando esse valor aqui, né? Eu tô colocando aqui agora só enquanto eu tô desenvolvendo pra gente testar, mas de padrão ele vai ficar aqui embaixo, ó. Então quando a gente acertar, ele já vai aparecer ali com tanto os dados de display grid para ele aparecer na nossa tela, quanto as coordenadas de altura onde ele deve aparecer, no caso é aqui. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a linha de baixo. Quando a gente acertar aqui, eu quero que ele apareça um pouco mais para baixo. Eu quero que essa linha apareça um pouco mais para baixo. Então vamos ver aqui como ficaria em pixel. Então eu vou colocar aqui novamente para aparecer, vou tirar o display none, colocar outra coisa aqui para ele voltar, e eu vou aumentar um pouco esse valor aqui. No caso, vou colocar, deixa eu ver, 290. É o que eu tinha usado no outro projeto, 290. Então, eu vou copiar essa mesma condição, vou colocar aqui na segunda possibilidade e vou mudar esse valor de 80 para 290. Vamos ver se está funcionando. Vou colocar aqui de volta o display none. E vamos acertar aqui. Opa, ele já está indo de cara aqui porque eu esqueci de alterar também a condição para verificar se tem um X ou um 0 aqui dentro, né? Porque tá com os valores da outra condição. No caso aqui eu tenho que colocar 4 e 4. Ou 4 ou 5 ou 6, né? Ou alguma dessas células aqui para me verificar se tem um X ou um 0 aqui dentro. Agora sim, ó. X. Agora sim, apareceu uma linha certinha. Vamos completar com coisas diferentes. Ou não aparecem. Aqui em cima também, vamos ver. Ó, já está funcionando. Essas duas aqui já estão funcionando bem. Agora é só a gente fazer a mesma coisa para a parte de baixo. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V para essa terceira possibilidade, né? E eu já vou até mudar aqui para mim não esquecer a condição de verificar se tem alguma coisa aqui dentro. Vou colocar logo aqui para 7. E agora eu tenho que mudar aqui também o valor de altura. Essa terceira possibilidade aqui é 480, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. 480 pixels. Vamos testar aqui agora. Olha, e já está funcionando aqui bem para todas as nossas linhas, ó. Perfeito. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para as colunas, né? Tem as 3 colunas e mais as diagonais. Então, eu vou copiar e colar novamente aqui embaixo. Porém, a coluna vai ter um detalhezinho. Vamos voltar aqui no CSS. Deixa eu colocar aqui novamente para aparecer. A coluna, a nossa linha não vai aparecer mais na horizontal, né? Ela tem que aparecer na vertical para ficar em cima da coluna. Então, eu vou colocar aqui um transform rotate, que eu quero que ela gire 90 graus, 90 deg. Ela vai estar fazendo um giro de 90 graus aqui na nossa tela. Agora, para ela ficar aqui nessa primeira linha, eu vou ter que arrastar ela um pouquinho aqui para nossa esquerda, né? Então, eu vou colocar um left. Deixa eu ver aqui. 10 pixels. Eu vou testando aqui alguns valores. Deixa eu mudar aqui para right. Colocar 200 pixels. E ele ficou aqui ocupando a nossa primeira coluna. Então essas informações aqui que a gente vai ter que colocar lá embaixo. No caso, então além dessas configurações que a gente já botou, eu vou colocar um linha ponto right
white 200 pixels. Aqui embaixo eu vou colocar também o linha ponto transform, que vai estar recebendo o rotate 90 graus, para ele estar rodando 90 graus. E aqui no top, deixa eu ver qual é que tá ali de padrão, é 290 pixels de altura. Então eu vou estar colocando aqui 290 pixels de altura, que é a distância que ele vai estar aqui da parte de cima. Vamos testar agora. Deixa eu apagar aqui, colocar um display none. E vamos fazer aqui essa primeira opção. E já está aparecendo. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui para segunda e terceira coluna. Eu vou fazer aqui e já volto, né? Porque eu já expliquei para vocês a lógica. É só replicar nos outros casos também. Bem, as colunas agora já estão funcionando também. Como vocês podem ver. Na primeira possibilidade, aqui na segunda e na terceira coluna também. Se a gente colocar valores diferentes aqui não vai. Agora é a diagonal, né? Que é um pouquinho diferente dessas colunas. Porque a linha vai ficar na diagonal, não vai ficar nem na horizontal nem na vertical. Então voltando aqui no CSS, eu vou mostrar para vocês. Vou tirar aqui de novo o display none, só para vocês poderem ver. A gente vai precisar fazer um transform rotate. No caso, para ela ficar na vertical a gente usou 90 graus, né? 90 graus o ângulo dela. Agora a gente usa 45 graus, que é a metade, para ele ficar aqui na diagonal. Então vou colocar aqui 45 deg. Vocês podem ver aqui que ele fica na metade, né? Entre os dois ângulos. A gente vai precisar aumentar também aqui a distância dele do topo, para ele não ficar assim tão alto. 280 graus aqui foi o suficiente para ele não ficar lá para cima. Ele já deu uma baixada e ficou exatamente aqui como devia, né? Ocupando aqui a diagonal. Então eu vou pegar esse código agora e tá colocando lá nessa possibilidade, né? Que é do 1, o 5 e o 9, que é aqui, o 159. Então eu vou copiar essa condição aqui, colocar aqui dentro, mudar aqui o valor da verificação para ver se aqui para 1. Então a distância aqui do top vai ser de 280 pixels. Eu vou aproveitar e mostrar aqui para vocês, né, que eu não tinha mostrado os valores aqui das colunas, se vocês quiserem seguir o mesmo valor que eu estou usando. Então aqui nessa última coluna eu usei esses valores aqui, ó. A direita tá menos 190 pixels, o topo tá 290 e a do meio aqui que eu não tinha mostrado também tá com 15 pixels da direita e a distância do topo de 290 também. Então essas aqui são os valores aqui que eu não cheguei a mostrar, né? Eu tinha pausado aqui. Então vamos dar aqui continuidade. Deixa eu ver se tá tudo igual. Topo 280, direita menos 190. Nessa direita aqui eu posso apagar. Na nossa diagonal, né? Não precisa ter nenhuma distância da direita. É para ele ficar aqui exatamente no centro. Então eu vou deixar apenas a distância aqui do topo, para ele abaixar um pouco, não ficar tão alto. E a rotação, né? Só isso aqui já é o suficiente. Agora eu vou estar copiando e colar aqui embaixo, na última possibilidade, que é ele na outra posição. Será ele nessa posição aqui, ó. Agora ele está 45. Essa próxima posição a gente vai ter que usar o 90 mais 45, deixa eu ver. 135. Ele roda na outra posição, que a gente vai ter que usar. No caso, para a combinação do 3, o 5 e o 7. Então a gente vai copiar a mesma coisa lá para baixo, só vai mudar esse valor aqui para 135. E eu vou mudar isso aqui também para 3. E beleza. Vamos ver se já está tudo funcionando. Vou colocar um display none aqui para apagar essa linha e ela aparecer só quando for chamada, né? Vamos ver. A primeira posição. Deixa eu ver. Não tá funcionando aqui nessa diagonal ainda. Eu acho que eu deixei alguma coisa errada. Vamos ver aqui o que foi que eu errei. Deixa eu ver se a outra diagonal tá funcionando. A de cá tá funcionando, ó. É só essa de cá que ainda tá bugada.
que no caso é essa aqui. Qual foi? O valor aqui tá errado, é 90 graus. Eu esqueci de mudar aqui para 45. Pronto, agora é para funcionar agora. Agora sim, ó. Funcionando tanto nesse ângulo como nesse ângulo. Vou fazer um teste aqui em todos para ver. Olha, eu já baguncei o primeiro aqui. Ah, lembrei. É porque o padrão aqui eu deixei com o ângulo aqui para mostrar para vocês. Então eu vou remover. Eu tenho que deixar tudo aqui zerado. O topo é 20, o padrão, né? Pronto, agora dá para testar. Vamos lá. É assim mesmo. Testando, corrigindo. A primeira tá funcionando. A segunda. A última. Primeira coluna. Segunda coluna. Terceira coluna aqui. Funcionando. Pronto, galera. Tudo funcionando aqui agora, ó. Tudo funcionando. Dependendo até onde você quer chegar, se parar por aqui já tá legal, né? O jogo já tá funcionando. Mas se você quiser implementar mais coisas, como a voz, igual eu fiz aqui naquela primeira versão que eu mostrei pra vocês, né? No início do vídeo, você vai ter que fazer o seguinte. Vamos aqui agora, dentro das condições, né? Aqui, um exemplo. Nessa primeira linha aqui, que ele faz a verificação da primeira linha. Junto com o código responsável por mostrar a linha na tela, no caso esse código aqui, né, responsável por mostrar essa linha, aqui de baixo a gente vai estar colocando outra condição, que é uma condição para mostrar o nosso áudio. Só que para mostrar o nosso áudio, são dois áudios diferentes. Um é para vitória, falando o X ganhou, e o outro é para o círculo ganhou. Então eu tenho que saber qual foi o que ganhou para me mostrar o áudio certo, né? São dois áudios diferentes. Eu não posso simplesmente colocar aqui uma funçãozinha, né, o código para executar o áudio. A não ser que você não queira colocar uma voz, você queira simplesmente colocar um efeito sonoro, né, de vitória, um efeito ou uma voz falando ganhou, mas de forma mais genérica, não especificando se é o X ou o 0. Se você quiser fazer só isso, é só colocar aqui diretamente, né? No caso você colocaria um var áudio, criar aqui uma variável chamada áudio, que vai estar recebendo novo áudio. E aqui a gente pode estar passando o endereço do nosso arquivo, que eu ainda não passei aqui por repositório. Deixa eu passar aqui para dentro do áudio. E agora sim, ó, eu posso colocar aqui o.mp3, que é o nome do áudio, né? No caso é círculo, não tá funcionando. Ah, eu esqueci, eu nem terminei aqui ainda, né? Áudio.play. Agora sim, fazer um teste. E não funcionou. Eu coloquei com A minúsculo aqui, galera. É A maiúsculo. Áudio, agora acho que vai. Vamos ver. Vitória do Bola. Agora sim, funcionou. Então, aqui ficou de uma forma genérica. Independente disso, se for o X ou o Bola que ganhar, ele vai executar o mesmo áudio. Vocês viram aqui agora que eu coloquei o X, né? E falou vitória do Bola, porque é um áudio genérico. Eu poderia colocar aqui X também. Vitória do X. Mas tá genérico, ele não tá identificando qual é o X e qual é o 0. Se você quiser fazer um simples efeito sonoro para ambos, aqui já tá perfeito. É só você colocar aqui o seu áudio que você desejar, copia e cola dentro de cada uma dessas opções, dessas possibilidades. Mas no caso, eu fiz um áudio separado para cada um. Se você quiser gravar com a sua própria voz, é bem simples, né? É só você usar um editor, um gravador de voz aí de sua preferência, gravar um trecho da sua voz falando, se for o X, se for o círculo. Deixa em formato MP3. Foi o que eu fiz aqui rapidinho, gravei 2 áudios. E agora, antes de executar o áudio, eu quero fazer uma verificação para ver se é o X ou é o círculo que ganhou, né? Então eu vou colocar se o 1, que no caso aqui é o valor que está aqui, o valor que está nessas células. Se ele for, vou botar aqui, teste content, for igual
ao X, aí sim ele vai executar esse áudio, né? Se o valor que está dentro dessa célula aqui, for igual ao X, aí ele vai executar. Se ele não for, no caso o else, né? Se não for o X é porque é um círculo. Então a gente já pode pegar aqui e colar aqui dentro. Que é só duas opções, né? E eu vou renomear aqui para o círculo. Vamos ver? Ó, vou ganhar aqui com X primeiro. Vitória do X. Agora vamos fazer com o círculo, hein? Vitória do Bola. Funcionou. Então, esse aqui é o pequeno trecho de código responsável por estar apresentando o áudio correspondente a quem ganhou. Eu só vou copiar ele aqui agora. E vou estar colando ele aqui nas demais opções. Vou colar ele aqui. Deixa eu ver aqui onde é mesmo. Sempre aqui dentro desse if. Beleza, já copiei aqui dentro de cada um deles. E agora vamos testar? Vitória do X. Vitória do Bola. Funcionando perfeitamente. E é isso aí, galera. Se vocês quiserem dar mais uma polida, né? Dá pra dar uma melhorada. Por exemplo, aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar pra vocês um detalhe. Vitória do X. Foi vitória do X. Vitória do X. Mas se eu ficar apertando aqui, ó. Vitória do X. Ele não para, né? Ele continua executando. Então a gente pode fazer um pequeno tratamento para isso aqui também, né? Para dar uma melhorada. Então aqui dentro do JavaScript, aqui em cima mesmo, eu vou estar criando uma função não, uma variável chamada game, que eu vou estar dando o valor dela de true. Um valor de verdadeiro. Essa variável vai ser verdadeira só enquanto ninguém tiver ganhado ainda. Depois que alguém ganhar, ela vai mudar para falso. Isso vai evitar que mesmo depois de alguém ganhar, a gente continue apertando, né? Então, eu criei essa variável chamada game. É uma variável booleana que recebe o valor de verdadeiro. E agora, toda vez que o usuário for clicar, na hora de executar essa funçãozinha cli, antes de executar ela, né? Vai ter uma condição. Se game, ou seja, ele vai verificar se game é verdadeiro. Se o jogo está rolando. Aí se for verdadeiro, né? Aí sim ele vai rodar todo esse código aqui, ó. Vou copiar ele e colar aqui dentro. Agora sim, ó. E como que esse valor vai virar falso? Toda vez que alguém ganhar. Então aqui dentro, debaixo do áudio mesmo, eu posso estar colocando um game igual a falso. Um game igual a falso. Então toda vez que alguém ganhar, lembrando que eu vou ter que fazer isso aqui para cada um deles, ó. Eu poderia ter feito isso lá no começo, escrevendo o código e já fazendo isso tudo, né? Mas eu resolvi fazer isso e depois ir voltando, recolocando essas coisas para mim mostrar para vocês de uma forma mais prática, né? Mais didática. Eu acho que assim fica mais fácil para entender. Então eu vou colocar aqui dentro de cada um desses aqui. Aí de início a gente vai conseguir mexer, né? Vitória do X. E olha, depois que alguém ganhou, a gente já não consegue mais digitar, ó. Ele travou aqui. Porque quando alguém ganha, ele muda a variável game para false. E a gente não consegue mais clicar. Ele não passa mais dessa verificação. Vitória do Bola. Bem pessoal, vocês viram aqui que ainda tá falando errado, né? Eu coloquei aqui vitória do X, porque foi o X que ganhou e ele tá falando vitória do Bola. Eu tava observando aqui que eu esqueci de uma coisa, né? Como eu copiei o código das outras opções, eu esqueci de renomear a verificação para ver qual é o valor que tá aqui dentro. 3, 5 e 7. Aí no caso foi ele que ganhou. Só que aqui na verificação, para ver se é o valor X ou é o bola que tá aqui dentro, eu tô pegando o valor do 1, que é essa primeira célula. No caso aqui tá uma bola. Então, ele tá... Eu ganhei, mas ele tá pegando a referência daqui. E no caso ele tem que pegar a referência de uma dessas que ele está incluído, né? Ou da 4, ou da 5, ou da 7. Não, ou da 3, ou da 5, ou da 7. Pô, eu sempre confundo esse negócio. Mas vamos renomear aqui, né? É só eu mudar aqui de 1 para 3.
Aqui aqui tá certo, 1. Aqui eu tenho que botar 3. Ele tem que fazer a verificação usando a célula que tá inclusa na que ganhou, né? Tipo, se essa linha aqui ganhou, ele tem que pegar uma dessas células aqui, não pegar uma aleatória. Aqui é a 2. Aqui é a... Aqui tá certo. Aqui tá errado. 4. E aqui tá certo. Vamos ver agora. Vou tentar reproduzir aquele mesmo caso lá, né? Era X no meio e uma bola ali. Vitória do X. E agora tá certo, galera. E uma coisa aqui também, galera. Vocês podem notar que esse script que faz rodar o áudio de quem foi o ganhador é um script idêntico aqui para todo mundo, né? Só muda aqui mesmo essa verificação da célula para pegar o valor, se é X ou círculo, mas é praticamente o mesmo script. Então, a gente pode também estar pegando isso tudo e colocando em uma nova função para economizar linha, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, tá 264 linhas até agora. Eu vou colocar isso dentro de uma função. Eu poderia ter feito logo isso de primeira, né? Mas me deu essa ideia aqui agora de estar fazendo uma função para diminuir essa quantidade de linha. Então aqui em cima eu vou criar uma nova função. Vou colocar o nome da função. Deixa eu ver. Voz. Eu vou colocar voz, o nome da função. Você coloca aí o nome que você quiser. Caso você queira fazer esse novo método, né, de função. Senão você pode estar deixando assim mesmo, do jeito que eu fiz aqui de primeira. Então nessa nova função eu vou copiar o script responsável pelo áudio, por liberar o áudio aqui de qualquer uma dessas condições. Vou dar um Ctrl C e aqui dentro vou dar um Ctrl V. Arrumar aqui a indentação. Mas para a função saber, né, qual ele vai ter que... Se ele tem que falar X ou círculo, ele vai precisar receber um parâmetro. Então eu vou colocar aqui um parâmetro, vou colocar A, de novo, a letra A. E agora ele vai comparar com A. Eu vou apagar isso aqui, ele vai ver se o A é igual a X, para fazer a comparação. E aqui eu posso apagar esse script. E eu vou estar chamando a função voz. E vou estar passando como o parâmetro o 1.testContent, que é o que a gente estava usando para dar o valor, né, se é X ou círculo. Simplesmente isso. Olha como ficou bem menor agora. Agora eu vou apagar todas essas condições aqui. Vou apagar daqui também. Tchau, tchau, tchau. E vou estar colando essa função. Vou colocar aqui. Só vou renomear aqui o nome, né, da célula. Aqui no caso vou colocar 4. Beleza. Já terminei de colocar apenas uma chamada para a função, em vez de estar colocando um script em cada uma dessas aqui. Isso aqui economiza bastante linha. Vamos ver quanto ficou agora, olha. 226. Então foi de 264 linhas para 226. Diminuiu bastante aqui. E ficou um código mais otimizado, né? E mais fácil de dar manutenção também. Se, por exemplo, eu quiser trocar o nome do áudio depois, eu colocar um novo áudio e trocar o nome, eu só venho aqui na função e troco. Eu não vou precisar vir em cada uma dessas condições para estar fazendo isso, né? Eu poderia ter feito isso de primeira, logo quando eu estava fazendo aqui pela primeira vez. Mas eu fui pensar nisso agora, né? Era pra me ter pensado antes. Mas acontece, né? Às vezes você tá ali fazendo um projeto, depois vai vindo mais ideia pra você otimizar e você vai dando uma mini refatorada. Deixa eu ver. Vitória do Bola. Vitória do X. Vitória do X. Funciona aqui perfeitamente, galera. Como vocês viram aí. Vocês podem também estar fazendo com esse método. E como eu comentei lá no começo do vídeo, né? Eu optei por criar tudo em um único arquivo HTML. Mas se você quiser, pode estar criando um arquivo separado para o CSS e o JavaScript. Eu vou estar criando aqui agora, rapidinho. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a fonte. Criar um arquivo primeiro, um style.css, para estar guardando o CSS. E vou criar um script.html.
style.js para estar armazenando os arquivos do JavaScript. Então aqui no CSS, né, eu vou copiar todo o código aqui referente ao CSS. Vou vir aqui, copiar e vou colar aqui dentro. Vou até tirar essa indentação que está aqui, desnecessária. Marcar tudo, dar um Shift Tab. Agora eu vou apagar o CSS daqui e vou fazer a mesma coisa com JavaScript. Vou vir aqui embaixo, copiar todo o código, todo o script. Até aqui, colar aqui dentro do JavaScript. Agora eu posso apagar ele aqui do HTML. E o que eu vou fazer agora é simplesmente linkar o nosso arquivo externo, né? Como vocês podem ver aqui, já bagunçou todo o jogo da velha. E agora eu vou linkar. Colocar aqui um src e colocar o nome do arquivo, que no caso é script.js. Já fiz aqui a linkagem do JavaScript. Agora eu vou linkar o CSS aqui na parte de cima do documento. Então vou colocar aqui um link. Ele já completou aqui para mim, colocar o nome do arquivo, que é style.css. Recarregar aqui a página e pronto, já está funcionando. Vamos ver aqui se o JavaScript também está funcionando, ó, já está funcionando. Vitória do X. Tudo certinho. E ficou bem menor agora, né, o arquivo HTML em si. Porém, a gente tem mais aqui o arquivo CSS e o JavaScript. E foi esse aí o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Dava pra gente fazer mais coisa aqui, como por exemplo colocar um placar pra ficar mostrando quem tá na frente, né, quem ganhou mais vezes. Dava também pra colocar um botão pra ele resetar, porque tipo aqui a gente tá fazendo, aí se eu quero recarregar, reiniciar o jogo, eu venho aqui e recarrego a página, né. Dava pra gente fazer um botãozinho pra facilitar isso. Dava para otimizar também o tamanho desse jogo da velha para dispositivos móveis, porque se por exemplo você abrir essa página aí no seu celular, você vai ver que vai ficar um pouco grande. Para ficar legal no celular, só se você vir ali na configuração da página e colocar como visão para desktop. O ideal seria a gente abrir e já ficar direitinho, né? Dá pra gente fazer isso também, só que eu não vou fazer isso agora para o vídeo não ficar muito grande, né? Que ele já tá grande. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha dado para entender tudo. Se gostaram, deixem o seu like e até a próxima. Valeu, falou e fui!